entrar em tentação, foi a lição que Cristo nos deu: vigiai e orai para que não entrai em tentação, porque a tentação é diretamente diabólica. Não existe tentação que não seja do diabo, que não seja, ou melhor, diabólica, porque nem sempre tem que ter um diabo do seu lado, pode ser você mesmo, o próprio diabo. Então não há tentação que não seja diabólica, e também não há provação que não seja de Deus. Toda provação é de Deus. A questão é que você não discerne corretamente o que é uma coisa e o que é outra, você não elabora bem as coisas, e aí você não vigia na provação, e o diabo se aproveita da provação que é de Deus. Por isso você tem a carta do Tiago. A carta do Tiago fala bem assim, capítulo 1, versículo 2: tendes grande alegria, está lá, tendes grande alegria quando passardes por várias provações. Isso é o capítulo 1, versículo 3. Lá no versículo 12 fala assim: agora quando você for tentado, não diga que é Deus. Está claro o texto, tá bom? Você está ouvindo, irmão? Porque eu acho que o povo de Deus não anda ouvindo. Porque, gente, eu não acredito verdadeiramente que Deus fale para nós algo que a gente não vai precisar. Eu não acredito nisso. Eu me preparo para falar para vocês a palavra de Deus. Eu me preparo para falar a vocês a palavra de Deus. Então logo, se vem a mim essa palavra revelada, é porque vocês estão precisando. Mas parece que as pessoas não estão ouvindo. Vem a provação, não vigia na provação, e aquilo que era para ser bênção vira maldição. Não descobre se é tentação, não vigia, como eu tenho aqui ensinado, e cai na tentação. Parece que não estão ouvindo, parece que não estão percebendo, estão insensíveis. Porque não agora, nessas últimas 12 semanas, eu tenho visto pessoas escorregando, porque não está ouvindo Deus falar. Você acha que você pensa que sou eu aqui biologicamente falando, uma carne falando, um asno falando, meu irmão. É coisa séria, é coisa séria. São chaves para você e para mim. Vamos lá então, e você vai entender onde eu quero chegar hoje. Capítulo 16 de Mateus, versículo 21. Eu devo ficar nesse texto aqui até domingo, eu devo ficar aqui. Vamos lá. Olha só, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer. A palavra sofrer grita. Uma campainha. Pim, não quero não. O cara já se tranca. A pessoa se tranca. Ouviu a palavra-chave que na cabeça do fulano é pejorativo, ele se tranca. Ele se endurece. Sofrer. Ah, meu sofrer. Ah, não. Ouve a palavra, nesse sentido, o cara se fecha todo. Desde esse tempo, que tempo? O tempo que eles tinham tido uma revelação, e não vigiaram na revelação, como alguns não estão vigiando na revelação. Qual a revelação, pastor? Uma delas, tentação do diabo, provação é de Deus. Tentação é diabólica, provação é de Deus. Outra chave, para vencer na tentação, 3 degrauzinhos: vigiar, orar e se render a Deus. Já falei isso exaustivamente, várias vezes. Outra chave, depois de você ser tentado e provado, você aumenta a força, a perseverança. Depois de você ser aprovado, a paciência aumenta. E agora, cuidado para que você não seja o seu próprio diabo. Depois de não vigiar na revelação de Deus, e você se tornar seu próprio diabo. Porque aqui, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer.
muitas coisas dos anciãos, sofrer muitas coisas dos principais religiosos, estou lendo a Bíblia, dos principais escribas religiosos, e ser morto. Bastou isso. Bastou isso para eles chorarem, para eles se fecharem, para eles se trancarem. Bastou isso. Olha o verso 22. Pedro, chamando Jesus à parte, começou o quê? Repreender, reprová-lo. Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Imagina a cena. Imagina a cena. O Pedro, aquela caca. O Clóvis, esse caca. O João, aquela caquinha. Aí ele chama: vem cá, Jesus, chega aí, cola aí, Jesus. Que negócio é esse? Começou a repreender o mestre. Olha para mim. Mas por quê? Presta atenção. Mas por quê? Por que o Pedro criou essa asa? Por que o Pedro criou essa asa? Por que o Pedro ficou azudo? Estão pensando? Por que será que o Pedro ficou azudo? E não só o Pedro, todos eles. Por causa do versículo anterior. Quer ver comigo o que foi? Verso 19. Como é que começa na sua Bíblia o versículo 19? Como é que começa aí? Vamos brincar aqui, vai. Vamos. Olha só. Como é que é? Dar-te as chaves do reino dos céus. Deus entregou, o Senhor entregou para eles uma chave. Aí talvez você pense assim, mas e daí? E daí? Entregou a chave que eles não entenderam. Chave é uma palavra que abre. É uma palavra que solta. É alguma coisa que vai abrir portas. Mas eles não entenderam. Pelo contrário, eles se inflamaram. O Pedro se inchou, ficou inchado. Qual foi a chave que ele deu para ele? Volta um pouquinho mais. Verso 16. Olha a chave. Respondendo Simão Pedro: Tu és Jesus? É essa a resposta? Não tem Jesus não. Gente, olha para cá. Já falei para você, vou repetir. Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Olha para cá, Afonso. Afonso o Cristo. Rose o Cristo. Esther o Cristo. Clóvis o Cristo. Lúcia o Cristo. Jesus foi um Cristo. O Cristo se encarnou em Jesus, que disse para você também um João Cristo, um Pedro Cristo, uma Maria Cristo, mas nós resistimos a gente quer ser metodista, a gente quer ser presbiteriano, um assembleiano, é o que nós queremos ser. Pedro recebeu essa revelação de que aquele era o Cristo, aquele era o prometido, aquele, mas foi ele que teve essa capacidade. Volta para o versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, tu és, falando para Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus afirmou: Muito bem, parabéns, Simão Barjonas, porque não foi o quê? Carne e sangue que te revelaram. Isso não veio da sua cabeça. Isso não é sua competência religiosa. Muito bem, mas não foi carne, não foi sangue, não foi consciência, não foi sabedoria, não foi entendimento humano, não foi capacidade humana, não foi raciocínio humano, mas meu Pai te deu essa chave, meu Pai te deu essa revelação. Pois é.
A crentaiada estão todas tapadas e cegas. Tem gente que fica falando assim, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá. Por que será que Jesus não aceitou a resposta dos meninos? Porque se você voltar um pouco mais para trás aqui, se você voltar um pouco mais para trás, aí no 16, olha só, o verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou Jesus a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz a crentaiada ser o Filho do Homem? O que estão falando por aí? Aí começaram a responder. Olha as respostas que os crentes dão. Quem quer ouvir? Olha as respostas que os crentes dão. Uns dizem que o Senhor é João Batista, o profeta mais louco que já existiu. João Batista enfrentava imperadores, governadores e reis. Ele enfrentava. Ele não estava nem aí. Ele perdeu a cabeça porque enfrentava os governadores. Uns falam que o Senhor é João Batista. É um elogio grande. Se alguém ia falar para mim que eu os pareço com João Batista, eu vou ficar feliz. Mas Jesus não ficou, não. Mas a crentaiada acha que Jesus é João Batista. Que mais? Que o Senhor, outros falam que o Senhor é Elias. O Elias, meu irmão, enfrentava nações, enfrentava impérios. Ele num só dia matou 450 profetas do mal. Em um só dia ele matou. O cara era embaçado, o cara era chapa quente. Aí falaram assim, tu és o Elias. Cristo gostou? Não. Porque a crentaiada adora falar, a crenta adora dar nomes poderosos para Cristo, gente. Mas não dá o nome dele. Quem está me ouvindo ainda? A gente adora dar nome forte para Cristo. Todo-Poderoso, El Shaddai, Jeová Shalom, Jeová Tsabaoth, e começamos a dar nomes grandes para Cristo. O povo naquela época fazia a mesma coisa. Tu és o João Batista, tu és o Elias. Outros dizem Jeremias. Jeremias enfrentou a própria nação. Ele enfrentou a própria nação. Os reis amarravam Jeremias, deixavam Jeremias no buraco, para Jeremias parar de falar, tanto que o Jeremias era terrível. Aí falaram assim, tu és o Jeremias. E outros diziam, algum dos outros profetas, e ficavam falando, esse Cristo aí é isso, é aquilo. Jesus não gostou de nenhuma resposta. Qual a resposta que ele gostou? A resposta revelada. Sabe qual é a palavra que vai tocar em Deus? A revelada. A palavra que Deus falar vai funcionar. A palavra que Deus não falar não vai funcionar. Para de procurar palestras. Para de procurar oradores, meus irmãos. Para de procurar qual é a pitada, qual é o esquema. Para com isso e seja um cristão. Para de procurar elogios, fama. Para. Ele não gostou de nenhuma resposta. Então ele perguntou assim, e vocês o que dizem? Olha lá, 14. Eles responderam isso, 15. Mas ele continuou, e vocês meus discípulos, vocês que comem comigo, que andam comigo, que dormem comigo, que sofrem comigo, vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem? O que vocês falam que eu sou? Aí, por revelação, veio a resposta do Pedro. Tu és o Cristo. Aí Cristo pega e elogia o Pedro, porque o Pedro foi um canal. Diga, Pedro foi um radar. Diga isso, Pedro foi um radar. Ele captou a revelação. Ele captou, mas não meditou, que eu falo disso depois para vocês. Essa semana eu falo com vocês, mas não meditou. Quem está me ouvindo ainda? O que tem poder não é a resposta certa. Escuta isso. O que te dá poder e autoridade aí fora não é a resposta bonita ou certa. É a resposta revelada, assimilada e meditada.
O Pedro recebeu, não meditou, se inflamou, se encheu, ficou inchado. Aí começa a repreender Jesus. Então vamos lá. Provação nós passaremos. O que é provação? É uma situação difícil pela qual você vai passar. Se você é de Deus, você vai passar por provações. Agora, medita, observa, vigia, ora. Senhor, eu estou passando por tal coisa, sei que o Senhor sabe, porque foi o Senhor que me mandou. Abre os meus olhos, me dê a palavra-chave, Depois que o Pedro disse a palavra revelada, vem o versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vou te dar a chave. Primeiro, um parabéns para o Pedro. Primeiro, parabéns, Pedro, você captou, você foi um radar que captou a revelação, parabéns, Pedro. Segundo, vou te dar as chaves do reino. O Pedro, inflamado, inchado, verso 22. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti. Olha o crentão aí, olha o crentão aí. Quem é o crentão, gente? O que é o crentão? O crentão é aquele que se safa. Diga o crentão é aquele que se safa. E aquele que se safa, agora vocês segurem aí. Aquele que se safa, para que vocês não me xinguem depois, nem me empedrejem. Quem é o que se safa? Que nome tem a pessoa que se safa? Safado. Cristão não é safado, cristão não se safa. Cristão é aquele que toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, nega-se a si mesmo e segue em frente. Esse é o cristão. Crente não. Crente é aquele que se safa. Crente é aquele aqui, olha só, olha o verso 22. Pedro, chamando-o à parte, começou o quê? A reprová-lo, dizendo: isso não vai acontecer com você, porque crente se dá bem, Afonso. Crente, Deus é pai, não é padrasto. Eu odeio ouvir essa frase. Oh meu Deus, como é ruim. Aí faz aquela cara de Henri Cristos. Oh pai. Crente é aquele que quer se dar bem. Não importa se o Afonso vai se lascar. Não importa se ele se lasca, mas importa que eu, crente, me dê bem. Agora o cristão é aquele que se nega para ele se dar bem. Vixe, pastor, então nós estamos lascados. Conclua você. Eu estou falando de ser cristão. Qual dos apóstolos morreram de uma morte boa? Só um, mas tentaram antes de outra forma. Só um dos apóstolos morreram numa boa. Porque tentaram matar o cara que é o João. Todos os apóstolos morreram de morte terrível. Todos eles. Por que você tem que se dar melhor? Hoje os apóstolos têm fazendas. Hoje os pastores têm televisões, têm canais, tem tudo. Qual dos apóstolos morreu bem? Só o João. Mas antes do João morrer, jogaram o João num caldeirão de azeite fervendo, o João não morreu. Ô, cara difícil de morrer aquele, viu? Depois jogaram o João num caldeirão de água fervente, o João não morreu. O João não morria, ele falava mais alto ainda, ele brigava mais. E jogavam o João na fogueira, o João não queimava. Jogaram o João no azeite, o João não fritava. Jogavam o João na água, o João não cozinhava. Aí pegaram o João, já que esse cara não morre mesmo, vou colocar esse cara numa ilha solitária. E colocou o João na ilha e lá o João morreu. O único cara que morreu normal, porque tentaram matar o cara, não morreu, então joga o cara no mundo, na fossa. Todos os apóstolos morreram assim, sendo Cristo. Você está me ouvindo? Então Pedro ficou inflamado, porque não meditou na revelação que recebeu. Não ruminou, não meditou, não vigiou na revelação. Não, isso não vai acontecer com você, Jesus, para com isso. Fim do verso 22. De maneira nenhuma
isso vai acontecer contigo. Tem compaixão de ti, Jesus. Se safa. De maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Verso 23. Verso 23. Jesus caindo em si, disse: Pedro, como é que eu pude pensar isso de mim? Ainda bem que eu tenho você, hein, Pedro, que me abriu os olhos, né? Foi isso? Foi isso, gente? Ô Pedro, você é pregador, hein, Pedro? Ainda bem que você é meu discípulo, hein, Pedro? Ainda bem que eu escolhi você, Pedro. Me abriu os olhos, né, Pedro? Que bom. Ô Pedro, você vai ser o apóstolo, Pedro, porque você é bom demais, Pedro. É verdade, como é que eu vou sofrer? Eu não posso sofrer, né, Pedro? Eu não posso sofrer não, Pedro, verdade. Foi isso? Não? Não mesmo? Olha, mas os crentes fazem assim. Os crentes não fazem assim? Hein? Se eu colocasse assim uma placa assim: 15 encontros para você ficar rico, essas cadeiras estavam cheias? Eu acho que estavam. É que você ia falar que era o pastor Clóvis que ia pregar, ninguém ia vir, sabe o que? Essa é a verdade. Mas os crentes são assim: não, eu não posso me dar mal, eu sou de Deus, eu tenho que me dar bem, Os crentes são assim. Mas Jesus fez o quê? Arreda-te, Satanás. Disse para quem? Disse para quem, gente? Mas Jesus, voltando-se para o Pedro, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Se fosse hoje, se eu falasse aqui para alguém hoje aqui, você sairia daqui e iria na igreja dali agora. Então não vou falar não, eu tenho medo de perder você, né, irmão? Eu não tenho essa autoridade de Jesus, não. Está conversado? Mas ele falou. Um dia eu chego lá: arreda-te, Satanás, sai dele, diabo. Ou seja, era uma provação para o Pedro, que virou uma tentação. Pegaram? Era uma provação que o Pedro recebeu a chave, não vigiou na provação, aquilo virou uma tentação. Entenderam? Então que nós estejamos de olhos abertos, ouvidos bem escancarados, para ouvir a revelação e praticar a revelação. Porque a palavra que funciona é a palavra revelada. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.